Paulo Figueiredo, você precisa ver os memes que estão rolando na internet. No final do programa, a Zoe vai trazer aqui pra gente. Mas assim, são memes fenomenais. Você tá a cara de um sindicalista hoje. Tá parecido, né? Eu imagino que será cara, esse meme. Eu já tô imaginando. Você tá mesmo. É Boulos ou é Lula? Eis a questão. Muito bem. Paulinho, Eu gosto de meme. deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente mostrou todos esses dados em relação aí a essa questão dos brasileiros e tal. Mas eu tava até complementando esse ponto em relação ao que o Guga disse, que eu acho que não era assim esse resultado no passado. Se a gente analisar o Brasil de 10 anos atrás, esse resultado ele não seria o mesmo. O que mudou? O que mudou é você rompeu a espiral do silêncio, né? É isso que mudou. Você tinha... Como é que era o Brasil de 10 anos atrás? Você tinha uma esquerda e uma menos esquerda, o PT, PSDB, o Lula, o Guga, tô chamando o Guga de Lula hoje, ele falou bem, o Guga falou bem, você só tinha esquerda. Você tinha PT e PSDB, duas formas de esquerda. Tão parecidas que o candidato que lutou contra, né, que disputou contra o Lula, hoje é o companheiro de chapa do Lula. Então, de tão a mesma coisa que eram, né, de tanto estratégia das tesouras e tudo mais. Mas quando o momento onde você dá às pessoas a voz, elas param de depender daquela imprensa. E quem eram os jornalistas que nós tínhamos no Brasil? Ora, são os mesmos que hoje estão aí. Os jornalistas não mudaram. Alguns foram embora, entraram outros jovens ainda um pouquinho mais militantes, mas, de um modo geral, a imprensa continua a mesma. Então, nós estávamos absolutamente reféns do que pensavam esses caras, aqueles caras. E o que pensavam eles? Ora, eu faço um desafio a vocês. Peguem a redação de qualquer veículo. Qualquer veículo, inclusive a redação da Jovem Pan, mas qualquer veículo. Jovem Pan é um pouquinho melhor, mas você pega de qualquer. Faz um G1, Folha, o Guga tem mais amigo lá que eu, faz uma enquete. E aí você vai ver. Pergunta maioridade penal, pergunta aborto, pergunta qualquer coisa que você quiser. Até casamento gay, o que você quiser. Vai dar o oposto do que responde a população brasileira. O oposto, exatamente o oposto. Só que o que acontece? O jornalista, ele ainda acha, foi um cara chamado Walter Lippmann que criou isso, Public Opinion, um livro que todo mundo deveria ler, porque é o manual dos jornalistas de hoje em dia. O jornalista, ele pensa da seguinte forma: esses caras que responderam essa pergunta, eles são burros demais. As pessoas, elas não são informadas o suficiente para gerirem as suas próprias vidas e terem as suas próprias opiniões. Então, nós precisamos educá-los. O jornalista, ele acha que tem uma função missionária, messiânica, quase, de um sacerdócio de educar a população sobre o que ela deveria pensar. Quando um jornalista lê essa pesquisa que sai aqui, ele fica horrorizado. Porque na bolha dele, no ciclo social dele, é o oposto. Pega todos esses números e mostra ao contrário. E isso explica, essa explicação de por que todos os veículos de imprensa tradicional, todos os veículos de velha mídia estão decadentes, moribundos. É um descasamento completo. O planeta onde a população vive, onde a população é cristã, conservadora, quer redução da maioridade penal, é contra o aborto, etc., pega todas as pautas, é totalmente diferente desse mundo das redações do G1, da Folha, do não sei o quê. É outro planeta, é um outro planeta Terra. Então, no momento que as pessoas passam a ter voz nas suas redes sociais, esses mesmos jornalistas ficam escandalizados. E aí fala, é tudo robô, não é possível que alguém pense assim, é tudo robô, não é possível, isso é muito retrógrado. Nós precisamos empurrar essas pessoas em direção ao progresso. Só que o progresso para o qual esses caras querem empurrar a população é fome, é miséria, é morte, são regimes ditatoriais comunistas, é um horror. Então Sim. A população não, ela quer manter os seus valores. É só você olhar e falar o seguinte: a população é cristã ou não é cristã? É cristã. Os jornalistas são cristãos ou não são cristãos? É só você comparar a maioria dos universos. Enfim, essa explicação não tem nada a ver com ditadura, não tem nada a ver com isso. É só você passou a ter voz, as pessoas passaram a ter voz e, portanto, tá aí o resultado. Eu vou ser bem sincero, Guga, eu nem acho que o mais importante nessa pesquisa tem a ver com qual é o percentual de direita ou qual é o percentual de esquerda, não. Eu acho o mais interessante nessa pesquisa, até porque, vamos ser sinceros aqui, esquerda ou direita são agrupamentos que nós fazemos só para
só para facilitar a discussão. A linha não é tão o corte da linha não é tão evidente, né? São espectros, é uma discussão de espectros. Agora, o que eu acho interessante, e esse sim vale, até porque o Instituto, a pesquisa do CNPq e tal, um pouco mais, vou chamar aqui dizendo, não vi a metodologia a fundo, mas é menos suspeito do que um Datafolha. O que eu achei interessante foi a resposta dos brasileiros em relação a certos temas. Isso é que eu acho interessante. Então, como o brasileiro pensa em relação à pena de morte. Como o brasileiro... Por exemplo, eu acho às vezes que a esquerda faz um espantalho do argumento da maioria das pessoas de direita sobre o casamento gay. A maioria das pessoas, por exemplo, e há muito tempo, a maioria das pessoas de direita são a favor da união de pessoas do mesmo sexo. A direita é a favor da liberdade. Só que a gente não fica militando em cima disso. Aqui, tá? Olha... Só como espectro, claro que tem gente de direita que é absolutamente contra toda essa união. A questão do aborto, por exemplo, você tem dentro do espectro, você tem gente que tem a minha posição, que é contra o aborto em qualquer hipótese, mas você tem a maioria das pessoas, eu diria que a maioria, são a favor até 6 semanas, por exemplo. Você tem a maioria é a favor, exatamente. Se você colocar filtros, vamos lá, se você é mais ou menos isso, é meio nebuloso. Não dá pra você dizer exatamente. Porque o cara, se colocar um filtro, ele já vira progressista. Eu sou a favor se for aborto de tal maneira eu sou contra. E aí já fica difícil você, enfim, dependendo do filtro. Agora, só um detalhe. Para fechar, só para fechar. Seguindo a lógica, primeiro, MDB, o que eu falei é que MDB está dividido entre Lula e Bolsonaro, a maioria é Bolsonaro, foi só isso que eu disse. Agora, sobre o que o Paulo falou, ele disse que, olha, é porque as pessoas têm voz, é por isso que eles estão agora se assumindo de direita. Agora, finalmente, a direita tem um espaço para debater, para falar, e eles estão podendo, enfim, por isso está aumentando o número de militantes. Se a gente fosse seguir essa lógica, o brasileiro estaria virando mais conservador. O que a gente está vendo é que o brasileiro, nessas questões, nessas pautas de comportamento, eles estão ficando cada vez mais progressistas. Por mais que a maioria, em alguns pontos, a mais de 50%, ainda seja favorável ao que seria um ponto de vista conservador. Mas muito seguindo bem. A lógica, teria que estar acontecendo o efeito contrário. Mas, Guga, cada vez mais tem pessoas... Tem o controle da mídia, 90% da mídia, 99% da mídia. Tem o controle de todas as escolas, indoctrinando seus filhos desde pequenininho. Paulo. Tem todos os artistas, todos os artistas, sinceramente, eu acho sertanejo e um pedaço do isso pagode. eu discordo totalmente Tem não. contigo. Sérgio Reis está firme. Gente, vamos ser honestos. Que televisão que vocês estão vendo? A TV, a mídia no Brasil, da Atena, Aqui Agora, Silvio Santos, sempre foi conservadora. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. A gente nunca teve essa mídia progressista. A mídia brasileira é conservadora? Você pode dizer... Não, a mídia brasileira, a televisão é extremamente conservadora. Não é nem... Mas é de longe. É de longe. Você vê os programas Siqueira Júnior, é da Atena. Você tá falando isso mesmo no ar? Eu tô falando isso no ar. A mídia... Você dizer que a mídia é de esquerda... Folha de São Paulo é conservadora. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.